Bom dia, irmãos, graça e paz. O nosso tema hoje é: Deus é a única solução para curar a sociedade. Ela foi escrita pelo pastor Hamilton Ribeiro Vargas e essa revista também é da Convenção Batista. Nós estamos hoje na lição 12. O nosso texto base hoje é 2 Reis 2, de 19 a 22, que fala sobre a vida do profeta Eliseu. Então aqui o nosso tema está dizendo hoje: Deus é a solução para curar a sociedade. Quem seria a sociedade? A sociedade somos nós. Cada um de nós fazemos parte da sociedade. Então isso significa dizer que nós precisamos de cura, né? Que nós precisamos de libertação e de que Deus é a única pessoa que pode nos ajudar. Então, se a gente for analisar hoje, quantas pessoas nós temos visto que estão sem esperança, que estão desanimados. Hoje, nós temos esse problema da pandemia, né, da Covid. Mas antes disso, a gente já está passando por várias crises financeiras, crises emocionais, crises espirituais, pessoas desanimadas com a situação financeira do país, pessoas com doenças da alma, com doenças das emoções. Então tem muitas pessoas sem esperança, querendo uma saída, uma solução e não conseguindo. Então, se a gente analisar esse momento, é um momento mais propício para que a gente possa estar falando da palavra do Senhor. Está dizendo que o Senhor veio para curar, para libertar, para salvar, que existe uma saída, que existe uma solução, que há esperança para os nossos problemas, que há esperança para as nossas dificuldades. Então, o autor dessa história de hoje, ele fala, né, em cima da história do profeta Eliseu, ele nos dá algumas dicas, ele nos dá algumas orientações de como que nós podemos fazer para curar a nossa vida, né? Curar a nossa alma, nossas emoções, para que a gente possa ter a solução de todos os nossos problemas. Então, vou estar lendo com vocês a passagem que é o texto base, que está lá em 2 Reis 2, 19 a 22. Diz: a purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham um sal numa tigela nova e tragam-no para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então aqui essa passagem está falando sobre o milagre da purificação da água. E quem fez esse milagre foi o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele foi sucessor do profeta Elias. O profeta Elias, a palavra diz que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Mas antes disso acontecer, ele preparou, né, o profeta Eliseu para que ele pudesse continuar fazendo os mesmos milagres que ele fazia. E um desses milagres que o profeta Eliseu fez foi a purificação da água. Então, o que acontece? O que a gente pode identificar nessa situação, nessa passagem, é que as águas ali eram impuras, as águas eram amargas, né? E a terra era infrutífera. A palavra de Deus diz que ali as mulheres eram inférteis, os animais também eram inférteis, a terra era infértil. E isso muitas das vezes acontece com a nossa vida. Muitas das vezes as águas das nossas vidas estão impuras, estão sujas pelos problemas, pelas dificuldades, pelos pecados, pelas maldições, pelo mal que vem sobre a nossa vida. Então aqui na palavra, né, o povo, o que ele fez? Ele buscou o profeta. Por que ele buscou o profeta? Porque naquela época Jesus ainda não tinha morrido na cruz por nós. O único acesso que eles tinham a Deus era através do profeta Eliseu. Quando o profeta Eliseu, eles estavam indo a Deus. E eu vou estar compartilhando com vocês 3 tópicos que a pessoa que fez a lição deixou para a gente, 3 orientações, o que a gente pode estar fazendo para que a gente possa ter essa solução, para que haja cura na nossa sociedade, para que haja cura na nossa vida. E o primeiro tópico busque a orientação de Deus. Então, eu estou falando que quando a gente já passando por algum problema, alguma dificuldade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a Deus. E aqui foi o que o povo fez. Quando buscaram a Eliseu, era como se as pessoas estivessem caminhando na direção da salvação de Deus, né?
Aqueles homens nos ensinam outra importante lição: não agiram sozinhos. Quando nos unimos, somos mais fortes e muito melhores. Então, aqui está dizendo que nós, como cristãos, nós, como igreja, temos que nos unir nesse momento difícil. Nos unir e orar, nos unir e buscar a Deus. Ali eles buscaram o profeta, que era a forma que eles tinham de buscar na época. Hoje, como nós temos acesso direto, nós vamos direto a Deus. Mas isso não significa dizer que nós vamos lutar sozinhos. Nós podemos buscar um irmão, um amigo, compartilhar o nosso problema, nossa dificuldade, e pedir uma orientação, e pedir uma ajuda, e até mesmo buscar a igreja. Muitas das vezes as pessoas pensam assim: eu vou orar em casa, Deus está onde eu estou, a igreja sou eu. Amém, isso é verdade, mas isso não significa dizer que você não tem uma necessidade de ir numa igreja, porque quando você vai na igreja, você está ali se unindo aos seus irmãos da mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo propósito, para que você resolva aquele problema, para que você resolva aquela situação. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, o principal problema naquela cidade, que era a cidade de Jericó, onde as águas eram impuras, onde as águas eram amargas, onde a terra ela não dava fruto, então eles descobriram que a fonte do problema ali era a morte. Então, quantas das vezes nós passamos por um momento na nossa vida de morte, de áreas das nossas vidas que não dão frutos, áreas de nossa vida que estão estéreis, que a gente não consegue avançar, que a gente não consegue dar fruto, a gente não consegue crescer. Muitas das vezes a gente está paralisado ali, a nossa vida não anda, a nossa vida não sai do lugar. Aí aqui o autor diz aqui: pois a palavra de Deus diz que não há nada impossível, né? Para Deus tudo é possível. Muitas vezes a gente acha que o nosso problema não tem solução, que não tem saída, que não tem mais jeito. Muitas das vezes você está lutando com uma doença já há bastante tempo. Você está com um problema muito tempo financeiro, um problema de relacionamento, no casamento, com o filho. Seja qual for o problema, a dificuldade que você está passando, você acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que aquilo ali é impossível. Mas Deus está dizendo que nele nós podemos todas as coisas. Em Deus, tudo é possível. Então, naquele momento ali, quando eles foram buscar a Deus, eles criam que o milagre ia acontecer, que as águas iam ser purificadas, que Deus ia ouvir a oração do profeta Eliseu naquele momento. Então, aqui a princípio, quando a gente vai passando por essa dificuldade, o que a gente tem que fazer? Identificar primeiro qual é o problema e saber quem pode resolver esse problema, né? Hoje a gente tem a certeza e sabe que só Deus pode resolver esse problema. Aí o segundo tópico vai estar falando para a gente sobre resolva os problemas na origem, quer dizer, resolver o problema na fonte. Você sabe que existe um problema e que é Deus que vai resolver esse problema. Mas onde está esse problema? Onde ocasionou? Como começou esse problema? Então aqui, Eliseu, ele adotou uma estratégia de sabedoria. Ele foi a fonte originária da epidemia. Então, assim, dando um exemplo assim, bem claro, né? Quando a gente tem uma plantação, ou uma planta, ou uma árvore, quando a gente, às vezes, não quer mais que aquela árvore continue por algum motivo, a gente vai lá e tenta arrancar. Ou a gente arranca ela pela folha, ou a gente arranca ela pelo galho. E a gente vai ver que daqui a pouco ela vai nascer de novo. Mas quando a gente vai lá no fundo, na raiz, e arranca ela pela raiz, a gente vê que ela não nasce mais. E realmente ela não vai mais produzir ali naquela terra, naquele lugar onde a gente arrancou ali a raiz. A mesma coisa é o problema. Nós temos que ir na origem, nós temos que ir na fonte e ali arrancar e acabar com esse problema, e acabar com essa morte, acabar com essa dificuldade. Então nós temos que entender que nós somos agentes de transformação. Porque muitas das vezes quando a gente vê tudo que está acontecendo no mundo, os problemas, as dificuldades, a epidemia, muitas das vezes a gente quer culpar o outro, a gente quer culpar as pessoas, muitas das vezes a gente não se posiciona, muitas das vezes a gente culpa até Deus. Poxa, Deus tem todo o poder, por que Deus está permitindo tudo isso acontecer? Deus ele tem todo o poder, ele poderia com apenas uma palavra resolver tudo. Mas ele quer trabalhar junto conosco, ele quer estar nos usando, ele quer trabalhar através de nós. Por quê? Porque ele nos deu liberdade. Ele não quer que nós venhamos a ser robôs, que nós não venhamos a ter vontade. Ele quer que nós o escolhamos, que nós decidamos que ele esteja conosco, que ele venha nos ajudar, que ele venha
atuar na nossa vida. Deus, ele não invade o coração de ninguém. O inimigo, o diabo, Satanás, ele invade. Ele entra sem pedir licença, mas Deus não. Deus é cavaleiro. Ele bate na porta do nosso coração, ele pede licença. E cabe a nós abrir a porta ou não. Cabe a nós deixar ele entrar ou não. Então aqui, nessa situação que nós estamos vivendo no mundo hoje, Deus, ele conta conosco. Nós temos que fazer a nossa parte. E aqui ele usou uma estratégia. Qual foi a estratégia que ele usou? Aqui diz que ele deitou sal na fonte, na origem do problema ali. E quando ele deitou o sal, aquela água ela foi sarada, a água foi curada. Mas ao mesmo tempo aqui ele coloca o sal, não como o sal fosse a solução, foi o sal que causou todas as coisas, que curou. Mas o sal representou aqui como se fosse um ato simbólico, como se fosse uma parte do milagre, algo que ele tinha que fazer para que o milagre viesse a acontecer. Uma coisa acontece conosco, quando a gente identifica um problema, a dificuldade, foi lá na raiz, como é que a gente faz agora? A gente busca a orientação de Deus e ele vai nos orientar o que a gente deve fazer. Aqui ele obedeceu, Deus falou, ele foi lá, jogou o sal e realmente aconteceu o milagre. A mesma coisa somos nós. Deus vai nos dar estratégia, vai nos orientar e nós temos que fazer o que Deus mandar a gente fazer para que haja o resultado. Aí ele diz assim, Eliseu viu não apenas o problema, mas foi a parte da solução, na origem, mostrando que as cidades podem ser transformadas pelo milagre do Senhor. Então aqui não foi só a vida de uma pessoa que foi transformada, mas foi toda uma cidade. Porque muitas das vezes a gente pensa que, eu me converti, eu sou cristão, eu vou só orar por mim, eu não tenho o poder de interferir na vida de ninguém. Você imaginou se essas pessoas pensassem só nelas? Não, mas elas se uniram pensando na cidade, pensando em todas as pessoas, porque aquela água ali, ela não beneficiava uma pessoa só, mas ela beneficiava toda uma cidade. E é isso que Deus quer de nós, como cristãos, como igreja, que nós nos unamos no mundo que a gente vive hoje, nos problemas, nas dificuldades, nessa pandemia, que a gente possa se unir em fé, se unir em oração e fazer a nossa parte, porque nós temos que lutar. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Deus venceu o mundo, nós vamos vencer. Então, que a gente não venha se assustar, se amedrontar com tudo que está acontecendo à nossa volta, porque Deus, ele já disse que tudo isso ia acontecer. E ao mesmo tempo ele falou que estaria conosco, nos daria a vitória. Então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, como cristão, assumir a nossa responsabilidade como homem, como mulher de Deus, de tudo aquilo que nós devemos e precisamos fazer. Aí depois que ele lançou o sal sobre aquela água que estava morta, aquela água que estava amarga, o terceiro item foi: confie no poder da palavra. Aí aqui diz, assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Conforme a palavra que Eliseu tinha falado, aconteceu. Pois ele falou em nome de Deus, destacando, assim diz o Senhor, quando Deus fala, sua palavra se cumpre. É o que aprendemos pela palavra de Deus. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez deixará de se cumprir. Então aqui, ele primeiro identificou o problema, ele foi lá na raiz, lançou o sal, depois ele lançou a palavra de Deus e confiou. Qual foi a palavra, a promessa que Deus deu para ele? Sararei a estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Quer dizer, Deus, quando ele sarou por definitivo. Ele falou, eu estou te sarando, eu estou te curando e nunca mais haverá esterilidade, nunca mais essa morte irá surgir nessas águas. Como a palavra de Deus diz, a gente continuando lendo aqui a história, diz que esse lugar, essa água, esse lugar ele ficou sendo um lugar muito visitado, um lugar turístico muito conhecido, ali ficou como se fosse um lugar do milagre, o lugar onde Deus fez o milagre ali em Jericó, onde Deus realizou a cura através do profeta Eliseu. Então, Deus, quando ele faz por completo. Quando Deus ele diz que vai curar, que vai libertar, que vai resolver o seu problema, que vai te dar a vitória, ele realmente vai fazer. Basta nós confiarmos na palavra dele, confiarmos na promessa. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fala, ele cumpre. Então Deus é uma pessoa que nós podemos confiar.
Aí aqui, né, diz o quê? Que o sal significa a presença de Deus através de mim e de você. Então a palavra de Deus também que diz que o sal, ele veio para salgar, né? Nós temos que ser sal no mundo, nós temos que ser luz no mundo, nós temos que salgar, temos que iluminar, nós temos que fazer a diferença. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus ele quer nos usar, nós temos uma missão a cumprir, né? E essa missão, esse chamado, é a gente falar de Deus, falar do amor, falar do Evangelho e ajudar as pessoas que estão precisando, as pessoas que estão necessitando. Então eu tenho que me posicionar, quem eu sou no reino de Deus, né? Para que Deus me chamou, né? Quem eu sou no reino de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas e nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E dizer para as pessoas que há esperança, que há uma saída, que há uma solução. Aí ele diz aqui, todos nós estamos cercados por fonte de morte, dor, angústia e agonia. Mas Deus deseja o melhor para a cidade e para as pessoas. Precisamos orar e pedir ajuda, com o objetivo de chegar às pessoas, cuidar e melhorar naquilo que elas precisam. Então você pergunta, mas como transformar, né, as fontes de morte do meu lado em lugar de vida e restauração? Nós temos o Salmo de Isaías 61 que fala o quê? Que Deus nos ungiu, nos consagrou, nos preparou para ajudar as pessoas. Então nós temos que confiar que Deus nos chamou, nos consagrou, nos preparou para ajudar as pessoas. E para a gente estar finalizando, né, o que nós podemos pensar e fazer no nosso dia a dia? Né, proclamar a palavra de Deus com autoridade, como Eliseu fez. Saber que somos sal da terra, luz do mundo. Buscar a orientação de Deus. Resolver os nossos problemas na fonte, na origem. Confiar no poder da palavra de Deus, que ela funciona, que ela é viva e que ela é eficaz. E saber que o nosso coração é uma terra, né? Então é do nosso coração que procede as coisas boas e as coisas ruins. Então a palavra de Deus diz que nós devemos guardar o quê? O nosso coração. Devemos lançar esse sal, que é o que? A presença de Deus no nosso coração, para que o nosso coração possa dar frutos, para que o nosso coração possa produzir frutos bons, que são frutos que agradam a palavra do Senhor. Então é isso que eu quero deixar para vocês, essa mensagem, dizer que nós somos a sociedade, nós precisamos fazer a nossa parte, nós somos agentes de transformação e que nós possamos permanecer firmes e com certeza tudo isso vai passar. É o que eu desejo para todos nós, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.